Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo num dos momentos de maior tensão na medicina, que é o manejo de vias aéreas na emergência. A ideia aqui é desconstruir a intubação orotraqueal. Sabe, não olhar para ela só como um procedimento médico qualquer, mas como uma intervenção biomecânica super precisa, totalmente guiada por evidências. Pode ter certeza que essa explicação vai fazer a gente repensar muita coisa que rola no dia a dia da sala de emergência. Para começar, eu quero levantar uma questão bem provocativa. Qual será a etapa mais negligenciada quando o alarme soa e uma intubação de emergência precisa acontecer ali, na hora? É super fácil a gente pensar que o segredo do sucesso está na escolha exata do sedativo, né? Ou na dose perfeita daquele bloqueador neuromuscular, ou até no uso daquele videolaringoscópio super moderno. Mas olha só que interessante. A resposta não é uma medicação ou um dispositivo high-tech. Na verdade, é uma intervenção física fundamental que tem que acontecer antes mesmo da lâmina tocar o paciente. E por que a gente tem que dar tanta atenção a essa etapa? Dá uma olhada nesse número aqui, que é bem assustador, para ser sincero. 1 em cada 3 pacientes intubados na emergência sofre pelo menos um evento grave, e isso inclui até parada cardiorrespiratória. Ou seja, as apostas são altíssimas. A gente não está falando de um centro cirúrgico ali, todo controlado, são vias aéreas totalmente dinâmicas, pacientes instáveis e uma margem de erro que é praticamente zero. Certo, então vamos lá. Para organizar tudo isso, a gente vai passar por 5 passos essenciais, como um checklist mesmo. 1. Avaliação crítica e indicações. 2. A preparação para a intubação. 3. O posicionamento ideal. 4. A laringoscopia e execução. E, por fim, 5. A confirmação e os cuidados. Então, começando pelo passo 1, a avaliação crítica e as indicações. Tentar prever se a via aérea vai ser difícil é o pulo do gato. E a literatura traz uma ferramenta muito bacana para isso, que é o mnemônico Lemon. A laringoscopia difícil tem tudo a ver com o quanto a gente consegue, de fato, enxergar a glote. Basicamente, a gente observa a anatomia externa com aquela regrinha prática do 332, procura por sinais de obstrução ou doenças e testa como está a mobilidade do pescoço. E claro, atenção redobrada à classificação de Mallampati. Scores 3 e 4 acendem um alerta vermelho gigante para a falha de intubação, porque mostram que o espaço está ali bem ocluído pela base da língua. E isso nos leva direto ao passo 2, a preparação para a intubação. Isso aqui ilustra perfeitamente a nossa solução. É um checklist super completo para o manejo da via aérea. E olha só os detalhes. A gente precisa de monitorização completa, sistema de aspiração testado e, fundamental, o acesso venoso. De preferência, 2 acessos bem fixados e rodando bonitinho. As medicações também já têm que estar escolhidas, calculadas pelo peso, aspiradas e bem identificadas. Tudo isso enquanto a hemodinâmica é otimizada. Sério, não dá para pular nenhuma etapa desse checklist. É uma questão de segurança básica. Agora sim, chegamos ao momento mais crítico da nossa análise, o passo 3, o posicionamento ideal. O grande objetivo biomecânico da laringoscopia direta é exatamente esse que está aí, alinhar de propósito os eixos oral, faríngeo e laríngeo. Para ajudar a visualizar isso na prática clínica, vamos imaginar uma pessoa grande, com 1,80 m de altura. Quando a gente deita alguém desse tamanho numa maca padrão de emergência, todo esticado em posição supina, a gravidade e a própria anatomia fazem esses 3 eixos se cruzarem em ângulos super fechados. A via aérea vira uma curva toda torta. Então, o posicionamento ideal é aquela intervenção física certeira que a gente faz justamente para desfazer essa curva e alinhar tudo. E o que é realmente legal dessa dinâmica é ver como isso funciona na prática. Repara nessa linha pontilhada. Ela mostra bem o que a gente quer quando manipula a cabeça e o pescoço de um paciente maior, como o nosso exemplo lá de 1,80 m. O alvo é literalmente criar uma linha de visão retinha, que sai direto do olho de quem está intubando e vai até as cordas vocais. Simples assim. Porque se esses eixos não estiverem alinhadinhos antes de começar, a pessoa vai acabar brigando com a anatomia do paciente o tempo inteiro. Historicamente, a gente sempre confiou muito na sniffing position, né? Aquela posição olfativa clássica, estendendo a articulação atlanta-occipital, como se a pessoa estivesse cheirando uma flor. E claro, ainda é um padrão muito usado, a menos que tenha suspeita de lesão na cervical. Só que a medicina avança e hoje a gente sabe que a posição BUHE, que é essa sigla em inglês para elevar a cabeceira da maca em mais ou menos 25 graus, tem se mostrado incrivelmente superior para conseguir esse alinhamento perfeito, especialmente em adultos mais altos, porque ela tira aquele peso da gravidade das estruturas da frente do pescoço. É genial! Então, o ponto crucial aqui é o impacto absurdo que essa pequena mudança angular faz.
Um estudo mencionado nas nossas fontes mostrou que eventos graves durante a intubação despencam de 22,8%, com o paciente ali deitado retinho em posição supina, para só 9,3% quando a gente leva a cabeceira. Sinceramente, é uma queda colossal de risco de complicação. A gente está falando de salvar vidas, simplesmente usando a gravidade a nosso favor. Sensacional, não é? E olha, esse conceito de alinhamento vai ainda mais longe quando falamos de pacientes obesos. Se a gente deixar o paciente obeso em decúbito dorsal, o peso eleva a parede do tórax e bloqueia o acesso visual e o espaço para o cabo do laringoscópio. A saída para isso é construir uma rampa, colocando vários coxins sobre os ombros e a cabeça. E o pulo do gato para saber se deu certo é a geometria. A gente tem que garantir que o meato acústico, o buraquinho do ouvido lá, fique perfeitamente alinhado no horizontal com o manubro external. Bateu o olho e o ouvido está na linha do externo, maravilha, a via aérea está desobstruída para o procedimento. Bom, com o posicionamento pronto, vamos para o passo 4, a laringoscopia e a execução do procedimento em si. Naquele momento de estresse extremo da emergência, a carga cognitiva na cabeça de quem está lhe conduzindo é sinceramente gigantesca. Por isso, a recomendação é literalmente fatiar o processo, quebrar ele em 4 micropassos. Funciona assim. Primeiro, o foco total é só achar a epiglote, a chamada epiglotoscopia. Depois, encaixar a ponta da lâmina direitinho na valécula. Só aí que a gente faz a tração para tentar ver as cordas vocais. E aí sim, finalmente, passar o tubo. Fazer cada coisinha de uma vez dá um alívio mental enorme e aumenta demais a chance de acertar logo na primeira tentativa. Mas a gente sabe que a teoria é linda e na prática, mesmo fazendo tudo perfeito, a anatomia às vezes resolve pregar uma peça. Aí que entra uma carta na manga muito útil, a manipulação externa da laringe, e a manobra burp é uma das mais conhecidas. O nome vem do inglês, mas na prática é aplicar uma pressão com os dedos na cartilagem tireoide, empurrando para trás, para cima e um pouquinho para a direita. O legal hoje em dia é que a própria pessoa que está entubando pode usar a mão direita para apertar a cartilagem, achar a visão perfeitinha das cordas vocais e só então pedir para o assistente segurar firme exatamente naquele milímetro. Ajuda muito. E assim chegamos ao nosso quinto e último passo, a confirmação e os cuidados pós-intubação. O trabalho não acaba quando o tubo passa. A gente precisa de uma confirmação ali, na hora e sem espaço para dúvidas. E aqui, a capnografia em forma de onda reina como padrão ouro absoluto. Se não tiver no serviço, a gente vai de ausculta clássica, checa a expansão do tórax ou até usa ultrassom na beira do leito. Agora, um detalhe crucial. A radiografia de tórax é obrigatória logo depois. Não só para confirmar se a ponta do tubo está no lugar certinho, uns 2 a 4 centímetros acima da carina, mas também para descartar qualquer pepino de última hora, tipo um pneumotórax. Cuidado pós-intubação é vigilância pura e constante. Bom, isso tudo deixa um pensamento final para a gente realmente colocar a mão na massa. Ficou super claro que a simples mecânica de alinhar eixos e elevar a cabeceira despenca o risco de coisas muito ruins acontecerem. A informação está posta na mesa. Então, a grande pergunta é o que a gente precisa mudar amanhã, lá no espaço físico da sala de emergência, nos equipamentos que a gente tem ou no treinamento da nossa equipe. Tudo isso para garantir que, no nosso próximo paciente em estado crítico, ele seja colocado no ângulo perfeito, muito antes da primeira ampola de remédio ser feita. Afinal, é essa preparação obstinada que realmente salva vidas. Valeu por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.